Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e mais uma vez eu estou aqui na praça de alimentação do shopping, acabei de sair da sala de cinema e já quero falar um monte de coisa. O filme sobre o qual a gente vai conversar hoje é um filme que eu estava com bastante empolgação para assistir desde que eu fiquei sabendo da existência dele e não faz muito tempo. Depois eu acabei descobrindo algumas outras coisas que eu quero conversar com vocês mais para frente no vídeo, mas eu fiquei sabendo a respeito da existência desse filme há acho que um pouco mais de um mês, e por algumas razões eu estava bem empolgado, era um lançamento que eu mal podia esperar, e enfim, finalmente eu pude assistir, e eu não estou tão empolgado quanto eu gostaria de estar. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Antes, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo, e agora sim, vamos para o que interessa, roda a vinheta. Disnéfilos viu Argylle, o novo filme do diretor Matthew Vaughn, um filme da Apple, enfim, novo filme do Matthew Vaughn. Eu já vou começar com o diretor do filme, afinal eu sou um grande fã do trabalho do diretor Matthew Vaughn e é por isso que eu tinha muitas expectativas para Argylle. Eu gosto muito dos três filmes de Kingsman, o terceiro e o segundo não é todo mundo que gosta, eu sou particularmente um fã grande do terceiro filme, apesar de não achar um grande filme, eu gosto muito da aura, de alguns elementos, alguns aspectos daquele filme. O segundo filme é o que eu menos gosto da franquia, mas de qualquer forma eu me divirto horrores com aquele filme e eu adoro o primeiro filme de Kingsman. Além disso, eu gosto muito do trabalho dele em Kick-Ass, eu gosto muito do trabalho dele no X-Men, que se eu não me engano é a primeira classe, que é um dos melhores de X-Men. E então, a hora que eu fiquei sabendo, teremos um filme novo do Matthew Vaughn no cinema, filme de espionagem com grande elenco, John Cena, o Henry Cavill, a própria Ariana DeBose, a Bryce Dallas Howard, enfim, Samuel L. Jackson, as minhas expectativas eram altíssimas, altíssimas, altíssimas. E eu sei que é ruim você ir para um filme, você ir assistir um filme com altas expectativas, que a chance de você se decepcionar é grande, né? Eu tento me limpar das expectativas, mas às vezes não dá, às vezes você é passional mesmo, às vezes você se empolga, é difícil de você se limpar dessas coisas, né? Principalmente quando é o trabalho de uma pessoa que você admira. E a minha decepção com o Argylle foi muito grande, principalmente porque eu não consegui enxergar o Matthew Vaughn nesse filme. Simplesmente parece que ele desaprendeu a fazer as coisas que ele sabia fazer de melhor. E eu vou desenvolver isso durante a crítica, né? Antes de falar disso, eu queria comentar com vocês que eu descobri essa semana que, além de ser um novo filme do Matthew Vaughn, existia toda uma aura ao redor do filme, uma mística ao redor do filme, porque o filme já foi prometido como uma franquia e foi prometido como uma adaptação de um livro de uma escritora desconhecida. Escritora que na verdade não existe, e essa escritora e o livro, na verdade a escritora é a própria personagem do filme e o livro é o livro de Argylle que a gente tem no filme. Então foi feito um trabalho de marketing que não me atingiu, eu não fiquei sabendo, mas foi feito um trabalho de marketing antes do lançamento do filme muito interessante, muito diferentão, né? E o filme já é prometido como uma franquia, né? Inclusive, parênteses no que eu tô falando aqui, esse vídeo vai ser dividido não em duas partes, mas vai ter um momento durante o vídeo que eu vou deixar marcado na timestamp e vou pedir pro Daniel deixar avisado, que vai ter spoilers e spoilers grandes, tá? Eu não costumo fazer isso, mas dessa vez não tem como falar sobre o filme sem falar de spoilers. Enfim, voltando, teve esse marketing diferentão que eu achei super interessante e tem spoilers, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas o filme foi prometido como uma grande franquia, o filme é feito pela Apple, e vamos lá, né? Vamos falar sobre o que é Argylle, né? Mais um filme de espionagem do Matthew Vaughn, um filme que ele sabe fazer, ele tem uma franquia com 3 filmes que eu gosto sobre espionagem, isso aí já está estabelecido. Só existe um problema, isso aqui é para ser, entre aspas, o estabelecimento de uma franquia. O filme parte de uma premissa interessante, porém existem falhas estruturais que eu considero primárias, entendeu? Apesar da premissa interessante e o filme até desenvolver relativamente bem essa premissa, a gente tem 2 problemas primários aqui. O primeiro deles é a própria franquia em si, o desenvolvimento de uma franquia, tal, não sei o quê, mas do que se trata? O que é? Quem são as organizações, os personagens, o universo? Existe um desenvolvimento zero desse tipo de coisa nesse filme. E existe até uma explicação para isso, ou uma tentativa de explicação para isso numa cena pós-créditos, que eu vou falar durante os spoilers,
que apesar de, na ideia talvez do diretor ser uma coisa que seria muito legal, caraca, olha que legal, juro que pra mim, apesar de eu ser, eu acho que eu vou entregar a coisa, mas enfim, porque apesar de eu ser fã do que o diretor entrega nas cenas pós-créditos, pra mim foi uma decepção muito grande ver que era isso, sabe, porque as coisas não conversam. Eu vou simplesmente me limitar a dizer isso para não ir muito mais longe, tá? E o segundo problema é que você tem um filme inteiro que precisava de um universo estabelecido e o universo não existe. Com o universo inexistente, você sente que tudo aquilo que está acontecendo não tem importância alguma. Por exemplo, a gente não tem um desenvolvimento de arco de antagonista aqui. A gente tem antagonistas e eu diria que os antagonistas cumprem bem os seus papéis narrativamente, né? Não só narrativamente, como oferecer ali o problema para o protagonista enfrentar, uma ameaça física, inclusive, nas cenas de ação e nos momentos mais impactantes, onde o diretor está tentando criar algum tipo de tensão. Em todos esses momentos, os antagonistas funcionam e, inclusive, são interpretados por excelentes atores e é divertidíssimo, funciona. O problema é que, qual é o objetivo? Por que que eles existem? Para que que eles querem tal coisa? O que que eles querem? Como eles serão impedidos? Qual é o efeito prático disso dentro do universo? Isso não existe, entendeu? Não existe, mas assim, não estou falando que é mal explicado, que é mal desenvolvido, Não, eu estou falando que simplesmente não existe. Os planos dos antagonistas não são falados, não são mostrados. Falado, não estou querendo dizer que eu queria um roteiro expositivo me explicando o que é. Não, eu estou falando que eu queria saber o que os vilões queriam, entendeu? E o filme não mostra, definitivamente. Como eles são impedidos, não tem uma resposta prática para isso dentro do filme. E isso é um desastre na prática, porque simplesmente tira o peso de tudo que acontece no filme. Você não tem um universo e você não tem motivações para os vilões e para os protagonistas, simplesmente faz com que, como eu falei, você não tem peso. Nada do que está acontecendo no filme não tem peso, não tem importância. Simplesmente não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, porque você não sabe do que se trata, entendeu? E aí, quando você sabe do que se trata, simplesmente para mim, por exemplo, foi uma quebra de expectativa que não me agradou. Aí o roteiro tem duas saídas, né? Na verdade, a gente tem uma premissa muito interessante, como eu falei, e o filme, a premissa carrega o filme até a metade, pelo menos, né? Então, a premissa é interessante, você fica curioso, e aí quando é revelado o que realmente está acontecendo, as coisas continuam curiosas e interessantes, então a premissa acaba carregando boa parte do filme, e pela premissa você pelo menos se mantém instigado até determinado momento do filme, então isso aí funciona, né? Como eu falei, o roteiro também tem um outro artifício que em determinado momento ele perde o espectador, eu vou falar sobre isso. Aí o roteiro começa a apelar para uma coleção e uma sequência de reviravoltas e de plot twists. O roteiro ele apela para uma sequência de plot twists e com sequência eu digo, é um plot twist por minuto. Era isso, não, na verdade é aquilo, não, na verdade é aquilo outro, não, na verdade é aquilo outro. Para tentar manter a gente instigado com o que está acontecendo, entendeu? Tá passando um trem, hoje tá barulhento o shopping, hein? Meu Deus do céu. Enfim, para tentar manter a gente instigado com o que está acontecendo, manter curioso. Então esses dois artifícios têm até um efeito prático para manter a nossa curiosidade com o filme. A premissa interessante, meu Deus, que inferno de trem. A premissa interessante e depois essa sequência absurda de reviravoltas. O filme perde a gente em determinado momento da rodagem. E o filme perde a gente em determinado momento da rodagem por um problema primário. E nem é essa falta de importância do filme em si, que eu já mencionei anteriormente. É simplesmente um filme indeciso. E é aí que eu falei que eu não consegui encontrar o Matthew Vaughn nesse filme. O Matthew Vaughn ele fez já outros filmes absurdos e interessantes ao mesmo tempo, entendeu? E ele sabia muito bem encontrar o equilíbrio, o tom, para fazer a gente se interessar e se importar apesar do absurdo e fazer com que o absurdo se torne divertido e não só idiota. Fazer com que o absurdo se torne engraçado e não só vergonha alheia, entendeu? O Matthew Vaughn fez isso em 3 filmes de Kingsman, por exemplo. E Argylle não é esse filme. Argylle é um filme que ele se leva a sério demais em determinados momentos da rodagem e ele vai perdendo esse aspecto absurdo que é de praxe e que fazia parte do conceito de Argylle. O conceito de Argylle é absurdo, só que o filme se leva a sério.
E aí a gente tem dois problemas, que o filme está levando a sério uma história que não tem importância, como eu falei, uma história que não tem peso dramático e prático nenhum. E segundo, leva a sério uma história que é idiota, uma história que é retardada, uma história que é sem sentido. Aí o que acontece? O filme vai se levando a sério, a sério, a sério, a sério, a sério, a sério, a sério. Em determinado momento, volta a ser Matthew Vaughn, entendeu? E a gente tem uma cena super colorida, super legal, a gente tem, sei lá, um momento envolvendo petróleo, a gente tem algumas viradas, né? Tipo, um personagem que era para ter morrido sobrevive, esse tipo de coisa, que é muito idiota, muito exagerado. Só que aí, como a gente já estava levando a sério, o filme estava levando a sério o universo demais, a hora que você vê esse tipo de coisa, você simplesmente não consegue comprar. Aí o filme já tinha me perdido, eu já estava revoltado porque as reviravoltas só estavam conseguindo me manter interessado para ver qual que era a próxima reviravolta que o filme ia fazer. Aí o filme começa a ser idiota, começa a caminhar por caminhos idiotas, o filme simplesmente não é divertido. Cai na vergonha alheia, entendeu? Você fica olhando para aquilo e você não acredita no que você está vendo. Ao invés de você olhar para aquilo e se divertir e falar, caralho, que coisa legal, você simplesmente olha para aquilo e fala, que merda é essa, filme? Tem o efeito contrário, entendeu? Quando você vê Kingsman e você vê coisas absurdas em Kingsman, dos 3 filmes de Kingsman, qualquer seja o absurdo, faz parte e, é um absurdo, mas faz parte da diversão. Você aceitou, o pacote que o filme te vendeu é esse, você precisa desse nível de suspensão de descrença para você aceitar esse nível de idiotice, beleza? Existe um combinado. No caso desse filme, esse combinado não existe. O filme oferece pra gente uma coisa séria, tipo, vai ser meio que serinho o filme, tá? Aí, da metade do final, o filme, esqueci de falar, eu sou idiota. E começa a fazer um monte de idiotice e fica absurdo, não dá para aceitar. Essa foi a minha sensação. Portanto, você deixa de ter o que o Matthew Vaughn oferecia de melhor, que era esse filme exagerado, com um certo pé no chão e extremamente divertido. Argylle é tedioso por alguns momentos, exagerado de uma maneira errada, é idiota demais sem vender isso pra gente anteriormente, e é um filme que não tem propósito, é um filme que não... como é que eu posso explicar de maneira prática? Mas ele é um filme que não tem peso nenhum, os acontecimentos não têm... você não sente os acontecimentos porque não existem motivações, né? E aí eu vou ter que entrar nos spoilers. Eu acredito que, de propósito, agora tem spoiler, tá? O diretor não estabeleceu bem o universo e os vilões. Os vilões eu não entendo, tá? Os vilões é um erro mesmo. Por que não existem motivações? Não tem explicação. Agora, o universo a gente descobre nas cenas pós-créditos. E aí, minha galera, me desculpa, mas eu me decepcionei de uma maneira tão grande, porque definitivamente eu não gostei de Argylle, entendeu? E eu meio que já imaginava que, eu já tinha ouvido falar, inclusive, que o diretor insinuava que esse filme fazia parte de outro universo. E eu fui torcendo o filme inteiro para não ser Kingsman. Eu fui torcendo o filme inteiro, porque, eu repito, eu sou muito fã de Kingsman. E eu acho que Kingsman já tem meio que um norte que eu quero que o filme siga, entendeu? Aí você vir com essa de Argylle e tentar jogar Argylle dentro da franquia, simplesmente para mim não colou. E seguir nessa levada, corre o risco dessa franquia que tem uma doença, passar essa doença para Kingsman, entendeu? É como se esse filme aqui tivesse uma doença transmissível, e aí a hora que encostar em Kingsman é uma gripe, então vai pegar em Kingsman. Então eu meio que fiquei tipo, não, vai matar a minha franquia. Não gostei, não teve o efeito que o diretor queria. Eu acredito que na cabeça do diretor ele fala, olha esse filme legalzinho, tá vendo esse filme legal? Então, ele faz parte desse universo ainda mais legal. Essa era a ideia do diretor. Na prática é só tipo, tá vendo esse filme meio bosta? Então, ele vai estragar aquela franquia que você gostava. Definitivamente foi um balde de água fria pra mim. Aqui acabam os spoilers. De qualquer forma, é um filme sem tom, é um filme narrativamente problemático, que é desequilibrado no tom, no ritmo, é um filme cansativo, é um filme sem propósito. E aí você tem um filme também, eu esqueci até de falar disso, com cenas de ação ruins. O diretor sabe fazer cenas de ação. Os 3 filmes de Kingsman e X-Men são ótimos nesse quesito. Argylle é mais ou menos. No quesito efeitos visuais, esse filme é um desastre completo. Existe uma cena que talvez existe chroma key, esse tipo de coisa, é ridículo o filme inteiro, tá? Quando tem efeito visual é tudo horrível, mas existe uma cena que envolve petróleo que aí é ridículo mesmo, é muito ruim. Então, simplesmente é o ponto baixo na carreira do diretor e é uma grande decepção. Eu saí realmente bem decepcionado da sala de cinema.
É o pior filme da carreira do Matthew Vaughn pra mim, e por isso, pra Argylle, eu dou uma nota 4. Quero saber a sua opinião aí, você estava empolgado para assistir Argylle? Você ainda está? Assistiu ao filme? Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo, tá bom? Tem crítica dos 3 filmes de Kingsman no canal, são vídeos antigos, mas se você quiser dar uma olhada, é só pesquisar Kingsman, Cinéfilos, vai aparecer, tá bom? Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu faço aqui no canal, inscreva-se, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é super importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para você ter acesso a mais conteúdo e um contato mais próximo comigo, tá bom? E por hoje é isso. Desculpa a bagunça que foi esse vídeo. Hoje o shopping tá mais barulhento do que o comum, mas é isso aí. É bom que diverte vocês, né? Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!